Fala aí, pessoal do canal, beleza? Hoje, segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021, véspera de feriado. Estou aqui descansando um pouquinho na roça, na casa da minha sogra aqui. Eu estava mexendo em alguns arquivos aqui e me veio a memória uma coisa que eu não falei, uma dica assim que ainda não falei aqui para você, aqui no canal, que é sobre liderança, tá? Todo empreendedor, ele precisa ser um líder, ok? Então, eu vou falar sobre isso rapidinho aqui com você. Antes, eu queria que você se inscrevesse no canal, ativasse aí o sininho das notificações, que você compartilhasse os vídeos para ajudar aí o maior número de pessoas possível, tá? Toda pessoa, né, todo ser humano, ele tem uma capacidade de liderança, tá? Só que uns ficam mais apagadinhos e outros se sobressaem mais, né? Mas para tudo na vida a gente precisa ser líder, para tudo. Primeiro você precisa ser líder de si mesmo, né? Controlar seus desejos, controlar suas emoções, seus pensamentos, suas palavras, né? Então a gente precisa aprender primeiro a ser líder de si mesmo, certo? Se controlar, né? Ter maturidade para você se controlar. E depois a gente acaba, por exemplo, um pai de família, ele é líder na sua casa, né? Uma mãe, ela exerce a sua liderança também como mãe. Na empresa não é diferente, tá? Na empresa não é diferente. Todos nós que queremos empreender, nós precisamos ter isso muito fresco na nossa cabeça e levar isso muito a sério, porque a gente precisa ser líder, tá? Não, e liderança, ser líder, não é ser dono, patrão, sabe, ser aquele cara mandão, não é isso. Liderar é muito mais do que isso. Uma liderança de êxito, tá? Na minha ótica, é uma liderança reconhecida e não imposta, tá? Então você tem que ser um líder que as pessoas reconhecem a sua liderança. A sua forma de liderar, ela é fundamental para o sucesso da sua liderança, entende? Então você precisa saber, assim como a gente precisa saber ser pai, saber ser marido, a gente precisa saber ser empresário, saber ser líder da sua empresa, tá? E às vezes as pessoas confundem, eu sou dono, então sou líder. Nem sempre. Existe uma diferença entre você ser dono de um negócio e ser líder do negócio. E existe uma diferença entre você ser dono e ser um empreendedor. Às vezes você trabalha numa empresa, você é gerente de uma empresa, tá? Você não é dono da empresa, mas você é um empreendedor, porque você faz com que a empresa, a engrenagem dela, você como uma engrenagem, faz tudo acontecer. Você não é o dono, mas é você o responsável por fazer as coisas acontecerem e fazer as coisas darem certo, né? Então, às vezes, a pessoa não é dona, e tem muito dono de empresa que não é empreendedor, porque se deixar uma empresa, por exemplo, na mão dele, vai quebrar, né? Porque ele só sabe investir o dinheiro, ele só sabe iniciar o negócio, mas ele não sabe conduzir o negócio. Então é muito diferente. Então a gente, por menor que seja a sua loja, o seu negócio, você precisa ter em mente que você é um líder e tudo depende de você, tá? Eu estava esses dias conversando com o meu sobrinho, que ele está com muita vontade de abrir alguma coisa para ele, e a gente tem conversado muito. E eu falando com ele que ser empresário, ser um empreendedor, tem suas vantagens, tem seus privilégios, tem seus ônus, seus bônus, né? Mas também tem seus ônus, tem seus prós e tem seus contras, certo? Então, não é tão fácil empreender. Tem seu lado bom, mas também tem o seu lado complicado, o seu lado difícil. E um desses lados, né? Um desses quesitos é que se você não colocar à frente do negócio, se você não liderar, se você não for a mente que faz a coisa acontecer, não acontece, cara.
Não acontece. É a mesma coisa uma casa que não tem um homem, um marido que é o cabeça da casa, como diz a Bíblia. Deus não instituiu o homem para ser o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, uma empresa é a mesma coisa. Se não tiver um líder, seja ele um gerente, seja ele um supervisor, seja ele o próprio proprietário, o próprio dono da empresa, porque existem também os donos empreendedores, os donos líderes. Eu me considero um desses, que eu sou dono do negócio, mas eu sou o líder, eu sou o empreendedor, eu sou aquele que comanda, aquele que dá a direção, aquele que mostra o caminho, entende? Eu tenho apenas 2 funcionárias hoje na minha loja, mas eu lidero elas, eu falo o que tem que fazer, o que não pode fazer, o que tem que ser feito. Às vezes liga para mim, hoje mesmo ligou para mim, minha esposa até que atendeu, mas às vezes liga para a gente: Paulo André, o que eu faço? Estou com uma situação aqui, tem um cliente aqui que está com essa situação assim, 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 e eu preciso ter resposta, eu preciso ter solução, entende? Então, você que quer abrir um negócio, você precisa ter isso em mente, você precisa ser um líder, você precisa aprender a tomar decisões. Você precisa entender que se a coisa você não tomar a frente, vai desandar, entende? Então estou trazendo aqui uma palavra muito simples para você, para você entender, como sempre faço aqui no canal, tudo que eu falo é muito simples, mas de fácil entendimento, Então seja líder, assuma o seu papel, Um empreendedor, ele não pode ser frouxo, você tem que ter pulso firme, você precisa ter autoridade e não ser autoritário. É muito diferente. Você pode deixar seu funcionário totalmente desconcertado, porque você falou com calma, com educação, certo? Mas foi firme. Falar firme não é gritar. Gritar é ser autoritário, entendeu? É berrar e tal. Ser líder é você mostrar o caminho. Mostrar: você está errado, você está fazendo da forma errada, o caminho é esse aqui, e a pessoa falar assim: é verdade, você tem razão. Então eu já trabalhei em empresas que eu tinha muita vontade de sair da empresa porque os gerentes eram autoritários e a gente tinha medo dos gerentes. A gente não tinha respeito pelo gerente, a gente tinha medo deles. E, inclusive, numa entrevista com uma psicóloga que entrevistou todos os funcionários da empresa, eu falei isso. Nós temos medo dos gerentes e não temos respeito por eles. Então, se você quer empreender, faça com que os seus funcionários, que os clientes te respeitem, mas com autoridade. Que olhem para você e veja um líder de verdade, e não um patrão, e não aquele que manda. Porque patrão não é bem quisto pelos funcionários. O patrão, quando chega, o autoritário, quando chega, ele pesa o ambiente. O líder não. As pessoas gostam de estar perto dele. As pessoas se sentem seguras ao lado dele. O líder, ele precisa ter este entendimento. Quando ele chega, ele tem que ser bem quisto. E não aquela coisa assim: chegou o dono, chegou o mandão, chegou o patrão, o homem chegou, Não pode ser assim, Então, pegue isso aí, essa dica para você aí, por menor que a sua lojinha seja, às vezes você não tem funcionário nenhum, aprenda a ser líder de si mesmo, abrindo a loja na hora certa, fechando a loja na hora certa, tá bom? Tratando os clientes da maneira correta, enfim, administrando bem o seu dinheiro, fazendo as contas corretas, tá bom? Espero ter ajudado mais uma vez, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.